E aí, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para iniciar uma série de vídeos mostrando como fazer coisas essenciais no P5, principalmente se você estiver fazendo jogos no P5. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar como é que eu faço o efeito de transitar telas. Para fazer essa transição, normalmente a gente tem que ter no nosso jogo uma máquina de estados. Que danado é uma máquina de estados? Uma máquina de estados é um conceito muito usado na programação para simular o fato de que um computador, ele normalmente está no estado A, acontece algum evento, normalmente ligado às interações que você faz com os periféricos, e depois de ocorrer esse evento, ele sai daquele estado A e vai para o estado B, por exemplo. Isso também ocorre quando você liga o computador, por exemplo. Ao ligar o computador, ele está no estado desligado, você liga, ele passa para o estado de inicialização e ele vai passar algum tempo nesse estado de inicialização, vão ocorrendo eventos ali, né, passando por vários estados de inicialização, até que depois de uma série de eventos ele chega finalmente no estado de desktop, que é aquele estado onde você normalmente senta e trabalha com o computador. E eu disse que é uma coisa comum na computação, mas não é uma coisa que só existe na computação. Qualquer máquina que seja autônoma, ela também funciona pelo princípio de uma máquina de estados. Então, por exemplo, se você pegar uma indústria têxtil, onde tem o TA, que é a coisa que fica passando fios de uma bobina, trançando esses fios para formar um tecido em si. Ela é uma máquina também que funciona de forma autônoma. Então, ela também tem um conjunto de estados e vão ocorrer eventos que fazem ele transitar do estado A para o estado B, depois para o C. Estando no C, ele pode ocorrer um evento, ele vai para o D, ocorre outro evento completamente diferente, ele vai para o E, não tem problema. Então, máquinas autônomas, que funcionam de forma autônoma, como o computador tem um comportamento autônomo, de certa forma, um robô tem um comportamento autônomo, ele precisa de ter uma máquina de estados que diga o que é que faz ele ir de um estado para outro estado. Quais são os eventos que fazem mudar de estado? Bom, dito isso, né, vamos começar a fazer algo aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável que eu vou chamar de estado. E é comum a gente chamar essas variáveis que a gente usa para fazer a transição de estados de variáveis de estado. Se, por exemplo, essa variável de estado fosse para representar uma coisa que só tem dois eventos, ou dois estados, né? Nem coloco dois eventos, tem dois estados só, o estado 1 e o estado 2. Então, essa variável de estado seria uma variável que ora está com o valor 1, ora está com o valor 2. E sendo só dois estados, você podia também fazer com um tipo lógico, um booleano, fazer com que fosse o estado true ou o estado false. Daria também. Se tem três estados, aí não dá para fazer com um booleano, com um tipo lógico. Você vai ter que fazer com um inteiro, por exemplo, ou mesmo um string. Você podia dizer que o estado é Oi, o estado é inicial, estado secundário, estado menu, estado fase 1, estado fase 2, se eu for imaginar como jogo. Então você pode representar esse estado como qualquer tipo, seja inteiro, o mesmo real, ou uma string, ou um booleano, não tem problema. No meu, como eu quero fazer com três estados, eu vou representar como inteiro. Então eu vou começar ali só a variável estado e aqui em setup tem uma coisa errada escrita aqui, o create canvas, tá? Ele não tá com a cor create. Estou achando estranho, porque ele não tá com a cor diferente, mas aparentemente deve estar certo. Se tiver errado, depois eu conserto, certo? Não vai ter problema não. Vou pegar ali a minha estado, certo? E vou começar ele com um valor inicial. Vou dizer que é 1. Então o primeiro estado vai ser 1. Quando a coisa tiver. Deixa eu só conferir aqui, eu tô tão assim, cansado de ver coisa assim, que às vezes eu esqueço alguma coisa e vi ali que o Create Canvas ele estava com um C minúsculo ali no C de Canvas. Eu troquei agora e ele está reconhecendo que sabe quem é Create Canvas. Eu comecei o estádio como sendo 1. Aqui no Draw, onde eu vou realmente montar tal máquina de estádios. Que danada dessa máquina de estádios? Fundo, ela é um algoritmo com um conjunto de ifs
você pergunta qual é o valor do estado naquele momento. Então, eu tenho a minha variável estado, para representar a minha variável de estados, meu redundante, mas enfim. E eu tenho ali um if onde eu vou perguntar se o estado, por exemplo, é 1. Se o estado for 1, você vai fazer o seguinte, você vai desenhar uma tela com esse background aqui, eu vou colocar um texto ali bem no centro da tela, vou colocar inclusive esse texto aqui que já estava aqui no meu exemplo, que eu tinha escrito antes para testar, vou colocar, opa, né? Ali, opa, entrei nesse estado. Beleza, estou no estado 1. Aí, tá, mas vão ter outros estados, né? Eu imaginei que vão ser 3, então vai ter o estado 1, o estado 2 e o estado 3. Você vai agora repetir esses ifs, vou obviamente usar um bom Ctrl+C, Ctrl+V. Depois de todo Ctrl+V, você tem que voltar e editar o seu código. Então, estou aqui no estado 1, boto aqui estado 2, estado 3. E eu vou também editar qual é a cor. Eu vou colocar esse aqui em 110. Vou colocar aquele ali em 110. E vou colocar esse daqui em 0. Vai ficar esquisito, mas vocês vão ver. Vai ter o background, mas o texto não mudar a cor, o texto vai ficar invisível. Mas não tem problema. Como é um texto, eu tenho que colocar não apenas o texto que eu vou colocar. Vou colocar ele numa posição e vou colocar ele bem no centro da tela. Então, se a tela tem 400 por 400, ele vai ficar no meio se tiver no ponto 200 por 200. Aqui também 200 por 200. Também 200 por 200. Beleza. Isso aí já faz a coisa mudar de estado? Não. Precisa do tal do evento, né? Acontece um evento e você muda de estado. O que é que eu vou fazer então para verificar se um evento ocorreu ou não? Para fazer essa mudança de eventos, eu vou tentar fazer com eventos de teclado. Mais tranquilo a gente fazer com evento de teclado. Então, para isso, eu vou iniciar aqui uma função, é uma função alternativa do P5, uma função para escutar os eventos de teclado. Ela é a keypress. Ela verifica se você pressionou uma tela. Tela não, né, gente? Uma tecla. Ela, né? Se fosse com touch, daria, né? Não é com touch aqui a minha tela, então eu vou ter que pressionar a tecla do teclado. Massa. O que eu posso fazer ali? Vou fazer um if que eu vou perguntar se o que foi pressionado, quando ele observar que, toda vez que você apertar o teclado, essa função vai ser chamada automaticamente. Então, você não precisa fazer nada mais ali dentro do draw. Quando ele vem para cá, eu nem preciso apontar, não preciso chamar aqui, ó, que normalmente você cria uma função sua, você tem que chamar ela em algum momento. Vir aqui no draw e chamar ela, assim. Quando você cria uma função sua, essa função ela é do P5. Você vê que quando eu escrevi ela marcou com uma cor diferente, porque ele sabe que aquela função é nativa do P5. Essa função KeepPreset, que é uma das várias funções para eventos no P5, ela não precisa ser chamada, porque ela fica funcionando como um escutador, ou um observador. Ela fica observando o que está ocorrendo, ou os eventos, e automaticamente, mesmo que você não tenha chamado ela, alguma coisa na estrutura do P5 vai chamar ela independente de você. Então não se preocupe, você não precisa chamar ela porque é uma das funções nativas, ela funciona à parte, ela funciona paralelamente, ela está executando em paralelo junto com o draw. Então, se está executando o draw o tempo inteiro, essa daqui também fica sendo executada. Eu estou apenas chamando ela já aqui, estou ativando ela aqui no meu código. E ela normalmente está com o código inicialmente vazio, você não escreve nada dentro dela, não tem nada escrito inicialmente, mas o que você escrever agora vai ocorrer quando você apertar a tecla. Então, eu vou botar alguns ifs. Perguntar, por exemplo, se foi a tecla A. Para a gente saber que tecla é a tecla A, ele não vou conseguir chamar, eu tenho que referenciar ela por um número. Se é um número,
E você consegue achar, até tem um site do P5 com esses números. Você aperta a tecla, ele retorna qual é o número dela. É a KeyCode Info. Vou pegar aqui o endereço disso. E vou deixar até no vídeo isso. Vou usar isso aqui, que ele começou a me atrapalhar. Deixa eu trazer para cá. Vou aqui em eventos, né, na parte de bibliotecas do P5, só para pegar esse site e vou aqui pelo caminho do KeyPress, que é essa função que eu estou usando. Mas eu acho que ele não chega lá. Acho que ele não chega no site. Eu não lembro de cabeça nunca. Não, mas ele fala do KeyCode aqui, de fato, né, tem um link do KeyCode, e é nesse link que ele tem aqui o KeyCode Info. Esse site aqui é bem legal. Ele está bem aqui. Não sei se fica visível assim, aqui, esse link. Se ficar, você pause agora, dê um zoom, veja ali. E se não ficar visível, vou até escrever aqui, ó. Aqui talvez fique um pouquinho mais visível, que eu consigo dar um zoom aqui, ó. Esse endereço aqui. Vou dar um zoom aqui. Opa, não é nada de zoom, é Ctrl mais zoom. Pronto. Ó, acho que agora está bem mais visível. Vou dar um último zoom aqui, ó. Pausa o vídeo. Veja, esse daqui é o melhor. Veja o vídeo, veja o link aqui, tá vendo aqui. Você vai, no caso, dar uma olhada nele e copiar para você. Então, depois disso aqui, dá uma pausa e veja esse link. Vai você dar a sua pausa, viu qual é o link, copia para você. Se precisar, você avança para esse site aí depois. Deixa eu ver onde é que eu fui parar. Ele está aqui. Estou com tanta aba aberta que fica difícil achar esse aqui, não, esse. Pior que não é nenhum desses aqui. Deixa eu pegar daqui, né? Aqui para ele. Bom, então você aperta qualquer tecla, ele vai dar uma resposta dizendo qual é o código dele. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo que o código é 65. Beleza. Então, você tem que usar esse número para representar a letra A. E só para ficar bem bem didático mesmo, eu vou tentar aqui outra S, ó, é 83. E só para ficar bem didático, bem claro, esses números aí, eles não são números muito aleatórios, não, eles já estão definidos numa coisa que é a tabela ASCII. A tabela ASCII é uma tabela muito importante da computação que ela referencia cada um dos símbolos do teclado, incluindo números, letras, os caracteres especiais, com um número. E um número que está representado em decimal, em binário, em hexadecimal ou na base 8, é octal a base 8? Eu não estou lembrando. Enfim, em cada uma dessas quatro bases importantes para a representação de informação no computador, existe uma representação numérica, no caso, para um dos símbolos do teclado e qualquer outro símbolo que você precisa usar no seu programa no computador. E qualquer coisa você vai escrever também no computador, né? Se você escreve a partir do teclado, existe um símbolo para ele e uma representação em decimal, em octal, em hexadecimal e também em binário. Lembrando que lá embaixo o computador pensa assim, com essa numeração. Mas no mundo real a gente pensa com essa outra numeração. Então, se você for, por exemplo, aqui deslizando, você vai encontrar a letra A. Tem ela maiúscula e tem ela minúscula. Aquele site ali, o P5, eles fazem uma pequena mágica ali, que aquilo que você digitou, eu digitei aqui para o teclado naturalmente, eu estou digitando o A minúsculo. Ele está dizendo aqui que existe um caractere numérico para o A maiúsculo e também para o minúsculo. Se você vier no minúsculo, ele vai dizer que o número dele era 97 em decimal.
Mas o que aquele site me trouxe é que o número do A é o 65, que seria o A maiúsculo. Que mágica é essa que ele está fazendo? Vou digitar aqui o A, você vai ver que ele torna 65. E que, segundo a tabela A, 65 é o A maiúsculo e não o minúsculo. Existe um outro número lá completamente diferente para o A minúsculo. Mas o que é isso? A mágica que esse aí está fazendo é encobrir esse detalhe de maiúsculo e minúsculo. E está te dando apenas o número do A maiúsculo e dizendo aqui, magicamente, que é o A minúsculo. Mas não é. Porque para o teclado, visivelmente, se você olhar pelo menos para o teclado, tem um outro teclado aqui, o número que você vê, os símbolos que você vê aqui de letras, é o símbolo maiúsculo, é o A maiúsculo. Quando você digita, se não está com o Shift, obviamente, ele mostra o A em minúsculo. Então, naturalmente, o que você digita e representa aqui visivelmente é um A minúsculo, mas o que você pediu para digitar aqui pelo teclado era o A maiúsculo, porque o que aparece aqui é o maiúsculo. Então, ele está te dando o número do A maiúsculo. Então, só para ficar registrado isso. E sem mais delongas, vou voltar para o meu código aqui. Esse vídeo não fica longo, eu não estou com muito tempo, o tempo está correndo, eu quero que o vídeo fique curtinho. Vamos ao que interessa, eu vou agora perguntar se o KeyCode, aquele site ali é um gerador de números decimais dos keycodes que o P5 entende. Então, se o keycode fosse igual a 65, quer dizer que você apertou a tecla A. Eu vou deixar no comentário aqui. Essa é a A. Esse A aqui, certo? Se for 65, que é este A especificamente, você vai dizer então que o estado vai mudar. Eu vou mudar para o estado 2, porque eu já comecei ali no setup com o estado sendo igual a 1. Então, como o estado começou igual a 1, quando o draw executar, se o estado é igual a 1, e no começo ele vai estar com 1, ele vai desenhar um background com essa cor e com essa frase aqui, opa 1, que eu vou até separar. Vou fazer assim, ó, opa. E nesse aqui eu já vou mudar, vai ser opa 2, isso aqui, opa 3. Beleza? E sempre que você tiver dificuldade, você vá aí revendo aí os códigos, né? Pause, veja o código que eu estou fazendo, copie para você e tente reproduzir aí o mesmo efeito. Então, se apertou o A, vai mudar o estado para 2. Mas não, eu não apertei o A, apertei outro ali. C maiúsculo. Apertou um outro ali, vou ali atrás do S. Você poderia procurar lá na tabela ASCII, como eu fiz também, ou você pode vir aqui, né, e apertar o S. O S é 83. Então, se ele apertou 83, e no caso, o S, vou deixar aqui comentado que é o S maiúsculo, estado é igual a 3. Então, quando for o estado 3, ele muda para essa configuração aqui que o background fica com a cor 0. E se apertar o A, ele muda para o estado 2, que é um background com a cor 110. Vamos agora ver essas cores. Vamos ver isso funcionando para ver se está tudo certo. Vou dar uma última checada aqui. Aparentemente sim. E acho que agora vai. Acho que é isso aí. Vamos ver. Pode ser que eu tenha errado. Se estiver errado, não tem problema. Não, já está aqui com o OPA 1. Certo? E se eu apertar a tecla A, ele deve pelo menos... lembrando sempre de clicar uma vez aqui dentro, senão ele não vai executar as interações. Ele só começa a observar as interações, como essa do teclado, que eu ativei ali, se você clicar pelo menos uma vez aqui dentro. Então vamos lá, vamos apertar a tecla A, ele deve mudar para OPA 2 e a cor também de fundo vai mudar. Mudou ali. Vou apertar a tecla S, ele vai mudar de novo a cor de fundo e vai mudar o texto para OPA 3. Aí ficou a cor de fundo da mesma cor da fonte. Já que eu não mudei a cor da fonte, a cor padrão é preto para a fonte. Como eu coloquei a cor de fundo também preto,
acaba que a gente não vê mudança nenhuma na cor. Aqui do texto, pelo menos. Fica estranho, então, se você quiser ver ali aparecer realmente o texto. Aí se eu apertar 2 de novo, não é 2 não, se eu apertar o A de novo, ele não vai para canto nenhum, que massa, né? Eita, porque eu estou apertando o código, ô Zé. Estou ativado aqui, né? Volta para cá, e se eu voltar para cá, ele volta aqui para... Fica nisso, yes. Ele nunca volta para o primeiro? Não, porque, por exemplo, se eu apertar o D, não acontece nada. Eu não disse nada para acontecer quando eu aperto a tecla D. Vou agora fazer mais um if. Ele vai voltar quando você apertar o D. Só ver aqui qual é o D. D. Oh, aqui dentro. 68. Que, bom, se esse aqui é o 65 e o D está depois, é óbvio que o D seria 68. Tá? Nem que eu ter consultado aqui. 68. Pronto. E agora, quando for o D, eu vou voltar para o estado 1. Vai ficar transitando entre os vários estados. Ó, começando aqui, quando começar ali, ó, vou apertar A, vou apertar o S, e o D ele volta para o 1 de novo. E fica nisso. Ó. Eu posso aqui fazer qualquer combinação que ele vai para sentar em algum lugar. É com isso que você consegue, com esse algoritmo aqui, que você consegue fazer as trocas de tela. Eu vou até ver se eu consigo deixar isso aqui salvo, salvar aqui. Vou até mudar o nome disso para máquina de estados, melhor. 2022, porque eu acho que eu já tenho um outro código com máquina de estado. Ver se ele aceita, aceitou, beleza. E é isso. Aí você pode se perguntar também, e se eu não quisesse mudar o estado apertando uma tecla, por exemplo, uma colisão que eu fiz com alguma coisa num jogo, eu colidi um objeto com outro objeto. Aí no if da colisão, você vai dizer que houve a mudança de estado. Aqui o meu if da transição, né, é se a tecla foi apertada. Mas se você quiser fazer com a colisão, você bota aquele if da colisão, não exatamente aqui, né, mas no if da sua colisão você vai dizer que o estado mudou para um outro valor. No draw, fica uma coisa mais ou menos parecida com essa, se o estado é igual a 1, você diz o que, é que vai acontecer, né? No caso aqui é como se eu estivesse desenhando uma nova fase, desenhando um background diferente, uma informação textual diferente. Mas tudo que essa fase diferente tem, você escreveria aqui. Você pode também deixar a coisa mais modular, que é, por exemplo, criando uma função para cada fase. Vou fazer aqui, ó. Function fase 1. E aqui o código da... Vou colocar aqui o código da fase 1, que é isso aqui, ó. Vou pegar esse código, dar um Ctrl X aqui, e soltar aqui. E, no caso, quando for a fase 1, você vai chamar essa função aqui, fase 1. O legal de fazer isso, né, de separar essas fases em funções, é que você consegue deixar o código aqui fechadinho, e fica mais prático do que vocês fazer um código bem extenso aqui dentro. Vai ficar muito extenso de ler. Então é melhor que você quebre essas fases em funções. Aqui essas funções vão ter só 2 linhas, porque as minhas fases estavam apenas com 2 linhas. Mas se tivesse 10 linhas, aí fica bem melhor chamar cada fase como se fosse uma função. Beleza? Então acho que é isso que eu tinha para mostrar.
novamente, se você quisesse fazer uma transição de estado através de uma colisão, aquele if que verifica se a colisão ocorreu ou não, dentro dele ia ter um momento, concentrar-se no if ia ter um momento onde você diz que o estado passa a ser 2, 3, enfim, os estados que você tiver no seu código. E se você quiser saber mais sobre colisão, eu vou deixar um card aqui nesse. Pronto, acho que é mais ou menos aqui que ele aparece, não sei, que fica espelhado, mas o card vai aparecer aqui no topo para você dar uma olhada no outro vídeo que eu fiz sobre colisões. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.